Opa, que bom que você chegou. Que legal você clicar nesse canal, porque hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o imperialismo ou o neocolonialismo, como nós conhecemos, ou novo colonialismo. Quando falamos novo, dá a impressão de que já houve um tipo de colonização anteriormente, não é isso? Sim, lá no século XVI, por aí assim, houve sim um primeiro colonialismo, onde os europeus eles viam em busca principalmente dos produtos tropicais e dos materiais preciosos. Então, nesse outro tipo de colonização, nós vamos ver qual eram os interesses dos europeus. Vamos falar inicialmente sobre a colonização na África e também na Ásia. Mas é necessário que a gente possa compreender o conceito de imperialismo. Podemos dizer, como definição, que foi o processo de expansão colonial promovido pelos países europeus, aqueles que já estavam se despontando como potências mundiais, ali mais ou menos durante a metade do século XIX. Esses países eles estavam entrando no processo de industrialização e eles precisavam de áreas de influência. E eles entenderam que o continente africano e o continente asiático seriam os mais propícios para ele. Mas foi justamente aí nesse período onde estava na segunda revolução industrial, mais ou menos ali no ano de 1850, do meado do século XIX, que esses países investiram contra essas outras terras. Aí a gente vê uma charge de um europeu, praticamente representando a Inglaterra, como se fosse um povo abarcando todas as terras possíveis, porque eles estavam em busca de localidades ou territórios para poder abarcar e para poder tirar de lá o proveito que era necessário para sustentar as suas indústrias nos países europeus. Sendo assim, é necessário a gente compreender que havia algumas características na segunda revolução industrial. E quais eram elas? Bom, as características nessa nova revolução era o uso de fontes de energia, era também o petróleo e também o movimento da água para a geração da eletricidade, como também o desenvolvimento acelerado dos transportes e também o desenvolvimento acelerado dos meios de comunicação. Era necessário nessa época porque simplesmente os países europeus estavam crescendo rapidamente. Então era necessária a comunicação para que eles pudessem chegar ao mais longe rapidamente. Tem outro processo muito interessante. Quais eram os interesses desses países que eram potências imperialistas? Vamos ver alguns? Os interesses deles eram adquirir matéria-prima para quê? Para expansão industrial, como o petróleo e o látex. Também tinha um outro fator, que era buscar novos mercados consumidores e também áreas para investir os capitais excedentes. Havia muitos capitais aí ociosos que precisavam ser utilizados e eles estavam buscando outras terras para poder investir os seus capitais. Não podemos esquecer também de dizer que eles buscavam conquistar regiões para absorver o quê? Mão de obra barata. Eles precisavam do serviço, mas eles precisavam também, no entender dele, que se pagasse menos pela mão de obra, eles sairiam com lucro maior. Alguns fatores contribuíram para poder acontecer aí esse processo imperialista. E quais fatores são esses? Vamos citar três entre vários. Principalmente o fator econômico, o fator social e o fator ideológico. Esse que eu acho um dos mais absurdos. Agora, vamos definir cada um deles. Vamos lá para o fator econômico. Como já dissemos antes, a necessidade de novos mercados consumidores. Tinha também busca por matéria-prima
e tinha também investimentos de capitais excedentes. Nos fatores sociais, aqui estava um excedente demográfico, a população estava crescendo, mas aí era uma maneira que eles encontraram de fazer com que aquela população menos favorecida fosse morar nesses países colonizados. E o mais absurdo, como eu falei, são aqueles que fazem parte do ideológico, usado como justificativa para poder colonizar esses países. E quais eram essas ideias? A defesa da superioridade de raças. Isso mesmo, os europeus entendiam que a raça deles era superior às demais. E ele não via no continente africano nem asiático fatores para compreender ou levá-los a uma raça superior. Então, por isso, aí aconteceu, na verdade, de eles utilizarem de uma missão civilizadora. Esse tipo de missão levaria como se os europeus tivessem essa obrigação, um fardo de levar a civilização para esses continentes, tanto asiático como africano. O que é que eles queriam? Eles queriam transformar, como eles se achavam uma raça branca, pura e superior, levar a sua cultura para poder passar para esses continentes. Isso eu acho absurdo, mas foi o que aconteceu. Temos algo muito importante a falar. Vejamos aqui a seguir. Para que esses países europeus eles chegassem até a África, não foi de qualquer maneira, mas houve uma convocação aí numa conferência de Berlim. E como foi que isso aconteceu? Mas antes de definir sobre essa conferência, eu quero falar sobre alguns países que estavam interessados em conquistar principalmente a África. A França, por exemplo. A França, ela vinha de um declínio, ela tinha praticamente perdido a sua moral dentre os países europeus, como diz aqui. Então, ela quis investir bastante para conquistar território na África. Depois veio a Inglaterra também, que era uma das potências, e começou a trabalhar ali, principalmente no Egito, ali onde eles estavam na construção do canal de Suez, e com o tempo ali, a Inglaterra tomou o Egito, tornou como se fosse um protetorado, ok? O Egito só estava sob a proteção da Inglaterra. E a Bélgica? A Bélgica cometeu uma das maiores atrocidades dentro desse tipo de colonização. Ali onde o rei Leopoldo II, ele massacrou milhares de pessoas, certo? Os congoleses ali sofriam, porque não estavam mais suportando os trabalhos forçados, os congoleses começaram a reagir. Mas esse cara, chamado de Leopoldo, ele levou à morte mais de 8 milhões de pessoas, ok? Promovida por a sua invasão. Agora sim, definindo a Conferência de Berlim, ela aconteceu em 1884 a 1885. Isso era para promover, entre aspas, uma repartição amigável da África, para evitar o quê? Guerra entre as potências que iriam colonizar a África. Vale pensar aí, vocês perceberam que aqui não se fala em que havia países africanos nessa conferência? Claro que não, porque o interesse era europeu. O interesse era dos países europeus. Inclusive, por causa dessa divisão, olha só como é que são as coisas. Nessa época, a Alemanha e Itália estavam acabando de sair daquele processo, certo? De uma terra que não era unificada, para ser unificada, para tornar uma nação. Então, tardiamente, esses dois países, eles se tornaram uma nação. Quando eles chegaram para entrar na África, querendo parte de territórios, pode observar que a Alemanha e a Itália ficaram com território muito pouco expressivos. Mas se você for perceber no mapa, verá que a França ficou com a maior parte do território africano. Isso porque lembramos lá atrás
que a França ela estava tentando recuperar o seu prestígio. Por isso ela investiu mais do que todos os outros países. Olha só, você sabia que por causa desse processo de partilha, em que a Alemanha e a Itália ficaram com terrenos não muito expressivos, ou terrenos poucos expressivos, isso deu vazão ao início à Primeira Guerra Mundial? Isso mesmo. Brevemente falaremos sobre isso. Percebe-se que então a África hoje, o continente africano, parece uma coxa de retalhos. Por quê? Porque quando os países europeus entraram na África, não respeitaram aí as fronteiras físicas, geográficas, nem muito menos as fronteiras culturais. Eles tinham interesse de ficar com pedaços e partes das regiões, não importando se, quando eles fossem dividir, povos que eram inimigos ficassem no mesmo território, ou povos que eram aliados ou amigos, ou da mesma família, ficassem em outro território. Por isso a gente vê conflitos até o dia de hoje. Vamos mais adiante? Vamos ver o que aconteceu? Então, pronto. Dando sequência, veremos o seguinte: como e quais são as consequências do imperialismo na África? Até hoje, há marcas desse período nesse continente. Por causa de conflitos, por causa daquela divisão, por causa daquele tipo de divisão indiscriminado, sem respeitar as fronteiras, tanto físicas, geográficas, quanto também culturais. Olha o que aconteceu. A posição de cultura, a imposição de culturas e também as crenças e a dominação do homem branco sobre o negro, isso prevalece até hoje. Isso prevalece até hoje por causa dessa divisão, dessa imposição também do homem que queria impor a sua raça superior, dentre certas aspas, dizendo que eles precisavam ser civilizados. Também uma das consequências são as tensões raciais. Se você perceber na rede televisiva, documentários, percebe que até hoje é comum as brigas armadas e os tráficos humanos continuam nesse continente, até os dias de hoje. Uma outra consequência, hoje você vê um continente heterogêneo, com países vizinhos que sequer falam a mesma língua. Lembra que falamos que quando eles fizeram a partilha da África, dividindo como se fosse uma pizza, aquele território para cada um dos países, eles não se importaram com a questão cultural, territorial, de maneira alguma. Eles queriam tudo para eles. Então veja, se você for perceber o mapa africano, parece que é uma pizza mesmo. Eles cortaram as linhas retas, não tem nenhuma divisa. Não tinha interesse para eles isso, eles queriam ficar com a terra. Ainda continuando, a pobreza. O que se vê mais hoje na África, ainda que o continente africano não seja um país totalmente pobre, mas há áreas de pobrezas. Tudo consequência de governos ainda imperialistas. Como consequência, e por ser explorado até o dia de hoje, certo? O continente africano, ele tem uma forma assim, de violência tão grande que ele está indo no patamar de país ainda subdesenvolvido. E para encerrarmos, não há riqueza social. Então, hoje as doenças se espalham facilmente e a violência é comum. Então, ficamos por aqui porque sabemos que é um assunto muito amplo. Tem muita coisa para a gente ver. Mas que tal a gente se encontrar numa próxima oportunidade? Te agradeço aqui e muito obrigado. Espero que você tenha compreendido. Vamos aos estudos.